E como hoje é o Dia da Criança, durante esta semana nós apresentamos uma série de reportagens relacionadas à infância. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da UPF TV a doutora em educação, ela é formada em pedagogia, professora aqui na UPF, Adriana Braganholo. Ela está aqui para uma entrevista em que a gente pretende, na verdade, ajudar os pais a trilhar o melhor caminho possível e proporcionar a esses filhos uma infância bastante feliz. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV, é um prazer para a gente lhe receber aqui. E a gente quer começar entendendo o contexto da infância. Por que que ela não era vista ou nunca foi vista como prioridade? Então, Thaís, ao longo dos séculos, a infância nunca foi prioridade porque ela não era vista como pela sua própria singularidade e pela própria natureza da infância. Sempre teve algum outro papel, alguma outra justificativa para olhar para as crianças, mas não pela própria criança, pelo direito. Então, ao longo dos séculos, e felizmente a partir do século XX, em especial, e nas últimas 3 décadas, é que pelas mudanças econômicas, sociais, políticas, né, em especial políticas educacionais e culturais, nós tivemos uma mudança nesse olhar, né, para uma criança que é um ator social, uma criança que tem direitos, né? Bom, a gente ouve muito as pessoas mais velhas dizerem assim, mas no meu tempo era diferente, antigamente, quando eu era criança, não se podia fazer tal coisa. Que contexto a gente tem de infância hoje, professora? Hoje nós temos um contexto muito rico em termos culturais, em que as crianças têm acesso a muitos bens culturais, a muitas ações, a uma diversidade enorme aí, né, de situações para viver a sua infância, né? No entanto, nós também temos alguns obstáculos, né, ou algumas armadilhas, podemos dizer, né, que também acabam sendo prejudiciais em alguma medida no desenvolvimento da própria criança, né? Então, por exemplo... Pois é, quais são essas armadilhas, nós professora? temos aí a falta de tempo e de olhar para a criança, né? Em algumas situações, inclusive, podem acontecer algumas, eu chamo de terceirizações, né? Todos nós precisamos muito da escola e de outras pessoas que também ajudem a cuidar e educar as crianças, mas a educação é dos pais. E às vezes com essa correria toda acontecem algumas situações em que se delega a função de educar para outros, né? Como a escola, por exemplo, um pai terceirizando e tendo a expectativa que a escola vai educar o seu filho. A escola é responsável pela aprendizagem, pela educação também, mas tem um papel muito importante que é dos pais, né? Outro elemento aí, outra questão que a gente pode destacar é quando a mídia, ela também pode ser um pouco invasiva, né? Criando aí um comportamento de um consumo exagerado, né? De uma adultização da infância. Então, alguns cuidados, assim, são necessários, né? Mesmo que isso esteja na nossa sociedade, nós tenhamos que olhar, né? Bom, hoje é um dia clássico em que muitas crianças desejam ter brinquedos. E aí, durante essa semana aqui na UPF TV, nós apresentamos a possibilidade de que sejam feitos brinquedos em casa junto com a família. Se você não acompanhou essa entrevista, você pode ir até o canal do YouTube na UPF TV e acompanhar também na rede social Facebook, porque é uma ótima sugestão para que a família passe esse dia, né, pai, mãe, filho, todos juntos. Professora, a gente já entendeu os desafios que os pais têm aí pela frente. Quais são suas sugestões, então, para que a infância seja feliz e seja também uma época de desenvolvimento para a criança? As crianças são merecedoras, né, de um tempo em que o adulto e a criança possam ter momentos de interação, mesmo que esse tempo, ele seja um tempo menor muitas vezes, mas que seja um tempo de qualidade, né? Além disso, essa criança merece aprender, descobrir esse mundo que a rodeia das mais diferentes formas. É uma criança que precisa ter tempo, que pode se sujar, que pode brincar, que pode se expressar das suas mais variadas formas, né? Então, é uma criança que ela pode ter oportunidades variadas na sua infância, né? Tanto de interação com os adultos, com outras crianças. É uma criança que precisa e merece também limites, né? Porque é muito importante para o seu desenvolvimento, né? Como pessoa. E é uma criança que merece ser feliz, ter muito tempo para brincar, ter experiências de curiosidade, de investigação e, em especial, que nós adultos possamos olhar para a singularidade da infância, para aquilo que é dela, né?
ela tem um desenvolvimento, ela tem uma aprendizagem, ela é aquela criança que, ao nosso ver, não precisa ser comparada ao seu coleguinha da escola ou ao seu irmão. Ela tem a sua história, ela tem a sua trajetória, ela é esse ator social, esse sujeito, né, que vai construir a sua história junto com os outros. Por isso que a gente chama de infâncias e não de infância. Professora, bem rapidinho, só para a gente encerrar aqui. A gente sabe, é claro, que não tem uma receita a ser seguida para dar certo. Dar limites, por exemplo, é muito difícil. Não dar é um problema, dar demais também pode ser um problema. Tem algumas situações que você pode elencar rapidinho para a gente de que não é interessante o pai e a mãe proporcionarem aos seus filhos nessa época da infância tão importante para a criança? O dizer não é pedagógico, né? Então, em algumas situações em que a criança quer alguma coisa, por exemplo, e os pais sabem que aquilo não é possível ou naquele momento não é necessário, né? Esse não, ele é importante ser dito. Tem que ser dito. Ele tem que ser dito, né? E isso faz parte do seu desenvolvimento e da própria autonomia da criança. Mas não dá só para dizer não e nem só dizer sim. Isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Professora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Bom feriado hoje, obrigada. E feliz Dia da Criança a todos, A né? todos. A todas as crianças. Obrigada.